Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Café com Inovação. Eu sou Fernanda Matos, Head Comercial aqui do Legal Hub, e hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial para tomar um café aqui com a gente e, claro, para a gente falar de assuntos inovadores para todos vocês, advogados. Camille Ziliotto, advogada e colunista aqui na nossa comunidade do Legal Hub. Cami, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Muito obrigada, Muito obrigada a todos por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e compartilhar aí um pouquinho dessas ideias e até desses conceitos que estão revolucionando o nosso dia a dia, que vem transformando a rotina de todos. Então, Cami, você já... Imagina! Já está aí com a sua xícara de café também, Cami? Cadê? Quero ver. Pronto para iniciar a conversa. Que legal. Cami, hoje a gente vai falar de um assunto, sobre o controller. E aí, nos últimos anos, os escritórios de advocacia, eles passaram por grandes mudanças, principalmente na estruturação de novas divisões de trabalho, decorrente também das múltiplas funções, e atividades que surgiram com a nova revolução. Então, os escritórios mais tradicionais, os escritórios mais dinossauros, eles têm mais dificuldades em absorver e lidar com essas mudanças relacionadas à tecnologia. Então, Cami, como que você enxerga essas questões em relação à resistência na implantação da controladoria? A resistência hoje da gente implantar a controladoria, ela vem, claro, da falta de conhecimento do que é a controladoria jurídica e da gente ter aquela visão tradicional dos antigos escritórios, Porque a grande maioria ali que está envolvido no tradicionalismo do direito, eles vêm de todo aquele conceito da gente estudar o processo através do processo físico, de ter um contato direto com o cartório. Então, era um envolvimento muito próximo. Por mais que eles acreditem que essa atividade esteja perdendo a sua função personalíssima, ele continua sendo personalíssimo. Então, eles tinham um contato muito próximo, então era muito delicado cada contato, Cada ato era muito restrito, Então, eu tinha uma visão de um advogado que fazia todas as suas funções, Desde secretário até a função estrita, jurídica ali, que é exclusiva dele. Então, ele passava por todos esses procedimentos e hoje a gente consegue ali, através de todas essas revoluções, chegando aí até a Revolução 4.0, que é o que a gente tanto trata hoje, que está aí sendo abalada nos últimos dias, com muita intensidade, a gente consegue verificar justamente isso, Que através dessas mudanças a gente consegue setorizar cada ação, Para que ele não fique ali restrito a todas as atividades, e conturbado no seu dia a dia. Eu acredito que é um pouco mais a resistência mais na falta de conhecimento, Nesse querer saber o que é cada, lidar do escritório como um negócio próprio, Uma atividade mais voltada para o estilo empresarial, Que a gente tem essa grande resistência de dizer, o escritório não é um modelo, de negócios, mas na verdade ele tem todas as suas divisões ali voltadas para um modelo de negócio, um modelo empresarial. Então, a gente acaba dividindo elas em setores. Perfeito, perfeito, Cami. Cami, conta então um pouquinho para a gente qual é, de fato, a importância do controller. A importância dele é imprescindível hoje para a implantação. Então, se a gente não tiver uma escolha bem definida e não acertar na escolha dessa pessoa, do responsável ali por gerenciar esse setor, provavelmente esse setor ele tenha dificuldade de seguir adiante. Então, eu vou ter dificuldades na implantação, vou ter dificuldade na própria gestão dele como um todo. Porque isso é até relacionado às outras questões que envolvem o perfil, característica do controller em si. Então, quando a gente fala na escolha dele, o porquê da importância, é justamente isso, para que a gente tenha o segmento, para que ela tenha ali, possa fluir de um modo contínuo, sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição. Porque quando a gente fala de setores, a controladoria jurídica está ao lado dos demais setores, Então, se a gente separar um escritório, digamos, por áreas, ele vai ter ali a área civil, o tributário,
Então, eles sempre estão alinhados às coordenações e a controladoria ao lado desses demais setores, né? Tendo contato diretamente com os sócios. Então, eu sou uma ponte direta para levar as informações, né? Para transformar aqueles dados que o escritório todo está produzindo em informações para que elas sejam analisadas de um modo mais concreto, né? Transformando isso, né, numa decisão precisa dos sócios num momento emergencial, né? Então, digamos, a gente falando hoje do que acontece, do que o Covid transformou aí as rotinas do escritório. Então, né, mudar todo o meu estilo de organização, transformando ele para o home office, se eu não tenho ali à frente alguém que possa me auxiliar nessa decisão, como eu vou transformar tudo isso, eu acabo sendo prejudicado ali nas tomadas de decisões, né? E prorrogando, talvez, né, essa decisão ou errando na decisão por falta dessas informações mais precisas e pontuais, né? Perfeito. E existe, assim, um perfil para o controle? Qual seria, na verdade, assim, as características, né, do perfil? Existe sim. O que a gente defende é que o controller, ele no mínimo, né, tem que ser um advogado, tem que ter OAB, né, tem que ter esse conhecimento do conteúdo jurídico, né, para que ele possa poder distinguir quais são as atividades ali, fazer análise daqueles dados que ele está produzindo. Ele não tem que ter só uma noção de gestão, eu acho que vai muito além. A gente precisa saber também de liderança. Hoje, acho que a liderança está envolvida em todos né, os setores, não é uma coisa mais específica de uma coordenação, de uma diretoria e assim por diante. Então, ele tem que entender de liderança para ele poder envolver a equipe dele e os demais setores. Ele tem que ter muita proatividade, ele tem que ter uma noção de organização, ele tem que ter uma visão sistêmica de tudo, ele tem que conhecer principalmente dos softwares, não só do dele, mas dos outros que estão dentro do mercado, né? Vendo qual a peculiaridade que o dele tem, o que não tem, qual que é a nova tecnologia que tá rodando por aí, o que pode agregar às atividades do escritório. Porque se ele não tiver essa noção de como funciona o próprio sistema dele, ele não vai saber o que contratar, o que sugerir para agregar, para trazer para o escritório. Então, eu não sei como funciona, não tenho como indicar, e também não vou saber delegar as atividades. Então, é imprescindível que ele conheça de tudo, né? Eu digo que ele precisa saber de cabo a rabo o que acontece dentro do software para poder transmitir essas informações, né? Poder ensinar a equipe dele, poder ensinar a equipe jurídica. Porque eu sempre oriento, né? Quando eu estou dando consultoria, assim por diante, eu sempre oriento. No momento que você não souber, que você não sabe, né? Não sei, não sei o quê. Não é feio hoje a gente admitir que não sabe a função, que não sabe como que funciona, né? Diz, não, eu não sei, é uma mudança nova, o sistema atualizou, eu não verifiquei ainda, mas eu estou em fase de conhecimento, estou avaliando, vou procurar me informar e passo essas instruções para vocês, né? Sempre transmitir isso para transmitir a segurança a eles, né? Senão você acaba desestabilizando os demais setores. O que a gente não quer é desestabilizar todos os setores. Então, ele precisa ter esse conhecimento aí avançado de tudo, né? E sempre ser organizado e tudo mais. Eu digo que ele tem que ser organizado, tem que ser um pouco metódico, mas não metódico ao extremo, porque o metódico ao extremo também ele pode engessar a estrutura. Eu até brinco com o pessoal e digo assim, olha, não é ter preconceito contra nós mulheres, mas nós às vezes somos muito metódicas, a gente acaba criando um procedimento atrás do outro e quando a gente analisa a visão, né, a estrutura como um todo, a gente passa a se deparar que o processo está engessado e daí tem que reestruturar tudo. E a ideia da controladoria é que ela funcione, né, eu sempre exemplifico, como se fosse um músculo mesmo. Então, se eu tenho uma equipe pequenininha de 3 pessoas, ela vai estar funcionando. E à medida que eu vou crescendo, 5, 10, 15, 20, ela vai permanecer em funcionamento ali, né? Ela não vai parar. Claro que eu tenho que fazer um ajuste ou outro dentro de alguns procedimentos, mas ele não trava, tanto no aumento quanto na redução. Então, se eu tiver essa visão sistêmica como controller, eu consigo ajustar ali para que a minha estrutura não fique engessada durante a sua remodelagem, a sua transformação e modelação ali como um todo. Perfeito, nossa, muito interessante, viu? Falou realmente em detalhes aí, o perfil, características, e assim, como a gente no Legal Hub, a gente fala muito da importância, né,
do desenvolvimento de habilidades, a gente nota que para ser um controller você realmente precisa ter essa junção de habilidades, realmente muito importante. E aí eu queria entrar com você num ponto, o porquê essa será uma das profissões mais necessárias, com mais expectativas, Cami? Ela vem crescendo e muito nos últimos anos, né? Tanto que agora, no início de 2020, ela foi avaliada como uma das profissões mais procuradas, né? Entre dos avaliados, assim, dessas modificações, né? Porque a gente, diante dessas movimentações e transformações que a tecnologia tem trazido, eles falam que até 2025 a gente vai ter mais de 50% das profissões modificadas. E a função de controller é uma das mais requisitadas hoje, porque quando a gente fala, né, de uma organização, de uma modificação no modelo organizacional do escritório, a função de controller, ela entra no modelo piramidal, né, que a gente fala que o modelo piramidal, no topo a gente tem a função estratégica, na função intermediária a gente entra ali na função gerencial e na base a função operacional. Então, como o controller ele está no topo da pirâmide entre a função estratégica, ele é o que pensa, é o que vai estar analisando, né, destinando ali o que precisa ser feito. Então, por ele estar no ponto estratégico, ele vai orientar, tanto que seja ali uma função automatizada, né, ele vai destinar como que vai ser ali. Porque o operacional, eu entendo que o operacional é a base que a gente vai perder mais rápido, né? A mão de obra que a gente perde aí com mais facilidade, consegue substituir e readequar elas para a função gerencial, num primeiro momento. Então, com a automatização, com a tecnologia e assim por diante, eu consigo orientar com mais facilidade. Então, a importância dele ser, né, aí tão requisitado é por eu ter essa visão estratégica, por eu conseguir orientar, né? Então, quando a gente fala dessa dificuldade do jurídico compreender, qual que é a diferença, né? O que a tecnologia vai fazer comigo? A tecnologia vai me tirar, né? Vai transformar o direito, vou perder a função de advogado e tem aquele medo todo. Na verdade, a gente não vai perder nada, né? Eu falo que a tecnologia hoje ela é uma aliada, ela vai nos ajudar. A gente tem que perder esse medo, essa resistência de, né? Que eu vou perder o meu espaço. Óbvio, né? Se você tem ali as suas atividades totalmente administrativas, né? Tipo, o robozinho chega no mesmo horário, faz o mesmo horário, não consegue pensar, não sai de fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Realmente, eu acho que você vai ter dificuldades, você vai conseguir ser substituído com muita facilidade. Agora, quem tem o outro perfil, né, que a gente já fala da proatividade, um perfil dinâmico, essa questão de aprender e reaprender com muita facilidade, né, você está se inovando diariamente, né, que faz com que a gente tenha aí conhecimentos diversos sobre tudo, isso faz com que a gente tenha cada vez mais permanência dentro do mercado. Então, adotar, trazer, né, a tecnologia como nossa aliada e não como nossa adversária, né, nesse momento de transformação. E o espaço que o controller está trazendo, né, e está tendo justamente esse perfil de líder, né, esse perfil estratégico. Eu estou no topo, eu vou conseguir raciocinar, ele vai estar orientando, direcionando uma equipe para cada vez mais facilitar para que a atividade de um sócio, a atividade de uma equipe jurídica seja destinada às atividades exclusivas dele, né, para que ele tenha um tempo para, como nós aqui, né, a gente está aqui conversando, então eu estou te dando atenção exclusiva. O que a gente não consegue ver nos escritórios diariamente é que o tumulto do dia a dia, a rotina do dia a dia, acaba impedindo com que a gente tenha essa exclusividade, que a gente tenha esse cuidado, essa atenção com o cliente. Então, as pessoas estão correndo, né, o tempo todo e às vezes acabam, às vezes não, na maioria das vezes acabam de deixar esse atendimento excelente, né, com o cliente. A gente corre demais, né? Faz tudo, mas na verdade acaba não fazendo nada. Então, a ideia de ter o controller, né, nessa visão estratégica, nesse foco hoje que ele está, né, como se ele estivesse aí num pedestal que está sendo tão visado, é porque justamente isso, ele transforma a base dos escritórios, né? Você consegue pensar, porque a gente tem uma visão mais gerencial de tudo, né? A gente está mais na gestão, na organização, estou delegando, estou orientando, né? Tira essa atividade daqui, passa para lá, está muito sobrecarregado, então você consegue ver tudo como um todo. Então, olhar do dono mesmo, né? Então, facilita. Profissão extremamente importante, viu, pessoal? Você que está querendo
se tornar, ter interesse em ser um controller, pegue todas essas dicas aqui da Cami, estão sendo valiosas, né, Cami? É sempre bom a gente repensar na nossa estrutura, né? Eu digo que agora, nesse momento de home office, é um momento de reflexão. A gente está tendo um retorno muito bom de clientes a respeito disso, né? Eu estou vendo clientes que eram extremamente resistentes. Não, home office, não, meus processos são todos físicos, né? Principalmente quem lida ainda com previdenciário, que tem o INSS ainda é muito físico, né? E dependendo dos estados que a gente fala aqui, com a imensidão, o tamanho do Brasil, tem muitos estados ainda que eles não se transformaram ainda para a versão totalmente digital. Então, tem ainda algumas regiões que são totalmente físicas. Eles estavam, não, imagina, isso não vai acontecer. E alguns fizeram uma transformação, assim, fantástica. Mudaram da água para o vinho, da noite para o dia, estão se adaptando e estão gostando dessa nova rotina, né? Vendo o quão importante é a gente ter ali um olhar um pouquinho diferenciado para tudo, né? O como é importante a gente setorizar e delegar um pouquinho as atividades. Então, extremamente, que bom, extremamente importante a gente se atualizar em tudo, em todos os sentidos, deixar mesmo de ser aquele escritório arcaico, né? Aquele escritório dinossauro, que aqui no Legal Hub a gente é hashtag não seja um dinossauro, e por isso que a gente está aqui hoje tomando esse café com inovação, com a Cami. Cami, eu não posso deixar de fazer uma pergunta assim mais prática, né? Porque a gente também valoriza bastante atividade, prática, ferramentas que vão auxiliar aí os nossos alunos, o pessoal no dia a dia. E eu queria que, diante, né, de todas essas transformações, quais dicas de ferramentas você indica para escritórios de pequeno, médio, grande porte? Olha, a gente tem uma imensidão aí de softwares jurídicos que auxiliam a atividade como um todo. É uma escolha muito delicada para cada escritório, né? Cada um. Eu até faço antes de indicar, eu sempre faço uma equiparação, né? Eu digo que tem coisas na vida que a gente não pode escolher, né? Eu não posso escolher por eles, infelizmente, porque se eu pudesse, eu diria, olha, selecione esse, que é o que eu gosto, é o que eu, né, me familiarizo melhor, mas eu digo para eles que tem situações como marido e mulher, carro, são coisas que eu não posso escolher por você, né? São gostos, né? Cada um tem o seu gosto. É que nem roupa, relógio, anel. Quem vai estar com ele no dia a dia são vocês, não eu. Então tem que ser algo que vocês se adaptem, que seja, né, fácil de colocar as informações, fácil de analisar, fácil de ter acesso, né? Seja dinâmico para todo mundo. É uma escolha que tem que ser feita em conjunto com todo o escritório. Então, a gente tem aí desde de ferramentas como o Astreia da Aurion, tem o CPJ da Preâmbulo, que teve uma transformação muito grande hoje, tá? Aí super dinâmico. O EasyJur, né? Se a gente falar do Paraná aqui e assim por diante, eu acho que nem o Paraná, acho que ele pegou todo o Brasil, acho que ele fez uma parceria com, não tem a informação certa, mas eu sei que o Paraná, a EasyJur tem parceria com a OAB, então escritórios, por exemplo, de pequeno porte, eles têm um limite de gratuidade, então tem um acesso livre, né? Qual outro que a gente tem? Tem o Astreia, tem o CPJ, o EasyJur, tem o Temis, que é interessante também, ele é junto do Astreia, faz uma adaptação ali para um escritório um pouquinho maior, né? Tem o Legal One, que é o queridinho aí da grande maioria, né? Ele briga aí junto com o CPJ nessa disputa de acessos aí. Então, mas eu colocaria, se a gente for definir entre critérios de pequeno porte a grande porte, o Astreia e o EasyJur, eu colocaria ele de pequeno porte, né? Pequeno a médio porte, ainda eu consigo adaptar. E para grande porte, eu colocaria o CPJ, o Legal One. E tem também o de pequeno porte, deixa eu confirmar o nome, o Legal Manager, né, que ele também traz essa visão aí de software para, né, tem esses dashboards. Na verdade, o Legal Manager, ele não traz muito dashboard, ele é mais iterativo na integração de outras ferramentas para o advogado. Então, a grande maioria desses softwares hoje, ele traz uma visualização de dashboards para a gente,
Mas é claro, os dashboards só vão funcionar se as informações estiverem adequadas ali, se nós fizermos o lançamento desses dados para gerar essas informações. Se não tiver dado nenhum, não vai ter dashboard, não vai ter nada. Então, assim, é para que seja dinâmico, para que a gente tenha uma visualização de um todo, de uma forma bem prática. Mas tem aí imensos softwares, tem alguns que são mais regionais, outros que são aí como o CPJ. Vale cada um aí anotar essas dicas, né, Cami? E lá dar um Google, pesquisar sobre. Fica a dica aí para vocês. Cami, sensacional a sua participação. Quero muito agradecer, porque você tem sempre contribuído muito com a gente. E eu tenho certeza que esse assunto ajudou muito, contribuiu muito a todos vocês que vieram tomar esse café aqui com a gente. Viu, Cami? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer, é meu de poder contribuir sempre com vocês, de estar trazendo, né, essas ideias, essas transformações, né? Para mim é sempre muito bom ficar falando sobre isso. Eu fico o dia inteiro falando e não me canso nunca de falar sobre isso, é a minha paixão. E eu espero cada vez mais poder levar um pouquinho do conhecimento, poder contribuir aí com todos, porque eu acredito, eu digo isso muito para todos, né? A gente tem que perder um pouquinho da arrogância que a gente tem de que, não, eu não vou transmitir, é porque eu alcancei o sucesso, alcancei, seja lá o que, a visão de cada um, né? Eu alcancei um espaço, um lugar aí que eu tanto almejava, eu não vou compartilhar as minhas experiências, as minhas técnicas. E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar, cada um ajuda e trazer o outro, né, para o nosso lado, para que ele possa também encontrar. Porque eu sempre faço a seguinte comparação: é igual o bolo de sogra, né? A sogra passa lá a receita para a gente e a gente nunca consegue fazer igual. Faz idêntico, o meu fica batumado e o dela fica fofinho, molhadinho. Então, assim, não é a receita. Envolve muito a pessoa, o jeito com que ela traz as informações, o carisma, né? O cuidado que ela tem com cada um. Então, assim, a receita e outra. A maioria também está em livros, está em não sei o quê. Então, perder um pouquinho dessa arrogância de compartilhar conhecimento, eu acho que é um grande passo para que a gente possa aí crescer nesse mundo, né? Até porque a gente está rodeado hoje de informações, né? Então, é extremamente importante, eu acho que é um gesto muito nobre a gente, e deve se orgulhar, né, de poder estar contribuindo, saber que você está podendo compartilhar um pouco da sua experiência, ajudando outras pessoas com isso. Eu acho que isso passa de exercer uma atividade e passa a ser até um propósito de vida, né? Então, dá para ver que você é apaixonada por esse assunto, você fala com muita paixão, entusiasmo, otimismo. Eu acho que isso faz toda a diferença, por isso que você também sempre está com a gente aqui, né? A gente escolhe a dedo as pessoas que estão com a gente, profissionais sempre de muita excelência. E agradeço mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, porque eu aprendi muito aqui com a Cami. Não esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais. Café com Inovação espera você na próxima quinta-feira. Até lá! Até, tchau!